gente. Oi, Laís. A professora entrou. Oi, Fer. Oi, Ione, Mari, Vanessa. Tô Que travado? bom que todo mundo aqui. Oi, professor. Tá me vendo? Ainda não. Ed, Ana Paula. Na hora que você me vê, você me fala. Pode deixar. Tati. Nada ainda? Nada ainda. Então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom. Lara, Laís. Ousada Ilha Brasil. Adoro. Dona Dina. Obrigada. Oi, Li. Para Michele. Vamos tentar de novo. Gisele Couto. Ale Santos. Nada ainda? Será que é a minha Não, acho internet? que não. Eu não apareço para você, nada. Não. Fica Vou conectar tentando. outra rede, peraí. Socorro, Sandra, Davi, Elaine. Que alegria todos vocês aqui. Rosane. Oi. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Maria Polônia. O professor está tentando entrar em outra conexão. Beleza. Todo mundo já pensou aí na sua pergunta? Aproveitem desse professor maravilhoso. Denise, Fê. Ô, gente, a Fer tá online, gente. Indico Arujá, obrigada. Então, oi, professor. Tô te vendo, mas tá meio paradinho.
Oi, tudo bem? Tá me vendo? Agora sim. Ah, finalmente. Ó, estão Tudo perguntando bom? já quando você volta para dar aula novamente. Tá todo mundo ansioso. Daqui a pouco eu tô passando por aí de novo. A gente precisa torcer para esse vírus ir embora logo, para as atividades retornarem, Verdade. né, Cintia? Para devolver Porque, nossa vida de volta. exatamente, na universidade também a gente está com os alunos extremamente ansiosos para retornar, né? Então orar, pedir a Deus que tudo vai dar certo. Daqui a pouco nós estamos de volta aí na ativa, né, Sim, Cintia? sim, se Deus quiser. E tem, o pessoal entrou aí, bastante gente já. O pessoal de Sorocaba em peso. Saudade deles. E Sorocaba tá feia a coisa, né? Tá com bastante casos lá, não Tá, tá? bastante casos em Sorocaba. Então vamos tomar cuidado aí, molecada. Ana Paula, Pati, Melina, Cássio, ó. E na sua cidade, como que tá? Aqui nós estamos com 15 casos confirmados só. Graças a Deus não são muitos. Só teve um óbito, mas o óbito foi importado de São Paulo. Pegou em São Paulo e morreu aqui. Ai, meu Deus. É, Aí até aqui isso a já gente teve dois importa. óbitos. Tá? Acho que Dois óbitos. você pode começar aí, que nós estamos Pode prontos para isso. começar? Porque talvez tenha bastante pergunta, né? E aí, Verdade. senão, e a gente se limita ao tempo do Instagram. Aí, se sobrar pergunta, a gente joga para outro dia, tá bom? Fica Beleza. tranquilo. Professora, é o seguinte, Oi. é, a gente nessa quarentena está assistindo muitas lives e Uhum, as lives sobre toxina botulínica, elas são muito parecidas. uhum, E assim, o que eu percebo é que depois que houve a liberação da toxina botulínica para a estética, quase toda a atenção da toxina botulínica se virou para a estética. E também uhum, existem outras situações, né, outras patologias, e que a toxina botulínica age, que nós precisamos conhecer na parte facial também. uhum. Então, assim, eu não acho que a gente tem que fazer live porque todo mundo está fazendo, né? Então eu pensei Sim. assim, eu queria uma live que fosse interessante para mim, fosse relevante, que eu gostasse de assistir, tivesse um conteúdo rico, que agregasse, né, a tudo que nós já aprendemos ao longo do tempo. E lógico que existem muitos professores que me inspiram, que agregam a nós, a profissionais que eu amo de paixão e que eu poderia convidar, né, para essa live. Mas quando nós falamos de toxina botulínica e a gama, né, de tratamentos que ela envolve, todas as nossas dúvidas e sede de aprender mais automaticamente nos leva à anatomia, né? Uhum. Então, e assim, a sua aula foi para mim inesquecível, acho que não só para mim, mas para todos que assistem a sua aula, com certeza se apaixona pela maneira com que o senhor leciona, né? A gente fica, quando a gente entra na faculdade e entramos na anatomia, a gente fica deslumbrado, mas na faculdade, na graduação, parece que é um pouco de pânico, né? O professor é meio bravo e é tudo muito novo, aquele monte de nome para decorar e tal. Mas quando nós já somos, né, formados, graduados, a aula de anatomia, ela é encantadora, ela é mágica. Então, Uhum. eu acredito que a sua aula foi uma experiência incrível para mim e
e a gente entrou em outro patamar, em outro nível, com a sua forma particular de ensinar, e engraçado, como se fosse mesmo um professor de cursinho, né? Com todo o seu jeito de ser. O senhor é mesmo fora da caixinha. Essa Então, literalmente. fora da caixinha. Então, eu vou falar para quem não conhece o professor, né? Eu vou falar aqui, como eu falei para ele, a vasta, né? Biografia dele. Então, ele é professor do curso de odontologia na área de anatomia humana e ciência da saúde do campus de Jacarezinho, no Paraná, diretor da clínica odontológica e coordenador do curso de odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, presidente do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres da SET do Governo do Estado do Paraná, consultor em anatomia aplicada em HOF, doutor em Biologia Bucodental na área e concentração em Anatomia pela Unicamp de Piracicaba, mestre em Ciências Biológicas com área de concentração em Anatomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho do Unesp, Botucatu, e especialista em Cirurgia e Traumatologia pela UFSC. Mas eu gostaria que o senhor contasse do seu jeito a sua história desde o ventre. Que é incrível. Na verdade, Cíntia, você sabe a história, alguns que me conhecem, eu venho de uma família meio doente da odontologia, né? Porque eu sou professor de anatomia, mas eu vim de um pai que também é aposentado em anatomia, cirurgião dentista. A minha mãe também começou a fazer odonto, é professora também. Eu tenho três irmãos. Desses três irmãos, 2 são cirurgiões dentistas. Eu conheci a minha esposa dentro da odontologia, também é dentista. E isso daí é uma coisa que está dentro de mim, né? Então, a odontologia está dentro de mim. E a anatomia, como você mesmo falou, é a minha grande paixão, né? É a minha paixão por quê? Porque a anatomia, ela dá para gente algumas ferramentas que ajudam muitos colegas. Então, eu sempre tive comigo, tanto que você vê, quando eu vou dar curso, palestra, eu nunca escondo nenhum material, né, Cíntia? Porque a gente é importante a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa informação para todo mundo, para que vocês sejam cada vez melhores. Essa é a nossa intenção, né? E o que eu fiz nesses últimos anos? Eu peguei aquela anatomia que a gente estava acostumado, aquela anatomia cheia de decoreba, aquela anatomia meio chata, né? Que a gente conhece muito bem como é, e tentei colocar um pouquinho de açúcar nela. Porque, na verdade, se você gosta daquilo lá, você está entendendo, você vai embora, não é verdade? Então é isso. Virou o pudim dos deuses, né? É mais ou menos isso. Então é isso. Então a minha história básica é essa. Obviamente, hoje eu estou lá na Universidade Estadual do Norte do Paraná e faço essas consultorias. O pessoal lá em Piracicaba é o Bright que me chama, né? Então, que é o coordenador de vocês, e tem outros lugares também que eu vou. Então, São Paulo está até começando uma turma agora, também eu vou para lá, e assim por diante. Em Jacarezinho também, nós estamos começando uma turma de atualização lá também, de aperfeiçoamento lá também. Então, é isso aí. Então, depois você relata todos os cursos, porque o pessoal, né, com certeza vai querer saber todos os cursos de especialização. Sim. Que o senhor está atuando. A toxina botulínica é a terapia mais amada do mundo, eu acho, né? Pelo menos aqui no consultório é a queridinha. E nessa live nós temos alguns públicos, né? Então nós temos as minhas pacientes lindas estão se derramando de amor aqui que eu estou vendo, todas elas, obrigada. Tem os seguidores,
e tem dentistas, profissionais da ROF, aqueles que ainda não trabalham com a ROF, mas estão interessados, e aqueles que estão começando, né? Então, vamos atender a todo esse público. Então, para aqueles que não conhecem de toxina ainda, vamos falar rapidinho como que funciona a ação, né, dessa toxina. Sim. Então, nós sabemos, inclusive eu vou tentar colocar uma foto aqui. Não está aparecendo, não. Para mim. Eis uma coisa que eu não sei fazer, tá? Eu vou ficar Então, a assistindo gente aqui no tentou babá, de se você manhã. conseguir. Não, é aqui. Não, eu coloquei. Eita, coloquei filtro, gente. Tá pra Você lá. tá cinza. Ai, Mário, Você ficou calma aí, que cinza, vai tá? aparecer até um leão aqui. Vou formar. Voltou. Não é. Então assim, o Botox, né, a toxina botulínica, nós sabemos que como ela age, né? Então, quando o cérebro manda informação para o músculo, então os neurotransmissores, eles vão enviar um estímulo através da acetilcolina nos músculos e os receptores vão receber aquele estímulo e fazer a contração. Então, o mecanismo da toxina botulínica vai inibir a liberação dessa acetilcolina nos neurotransmissores. Então, o músculo não vai receber aquele estímulo. Então, aquela ordem cerebral de contração, ele vai permanecer em repouso. Então, eu coloquei uma foto aqui, mas eu não vou conseguir colocar aqui dessa foto, mas tudo bem. Então, ele vai ser eficaz no miorrelaxamento, ele vai ter um efeito duradouro, né, que as bulas variam a regressão desse efeito de 2 a 5 meses e não prejudica o nervo. E ele também pode ser usado em terapias de hiperidrose, da axila, mãos, bexiga, reto, vagina, olhos, espasmos, coadjuvantes em outras terapias que necessitam relaxar áreas específicas, né? Então, eu lembro que meu tio, quando teve câncer, aplicou no esôfago, né? Quando ele ficou muito tempo na sonda, para relaxar, para ele conseguir voltar a ter alimentação normal. Então, vamos começar pelo primeiro assunto. A primeira pergunta seria: características anatômicas distintas e aspectos cinéticos variados que determinam um padrão de contração da musculatura. Então, na sua aula de harmonização, o senhor explicou que lá na formação embrionária, nós somos formados e crescemos de forma bilateral, né, e independente. Então, até haver essa união de um lado com o outro. Então, por isso que existem tantas assimetrias no corpo, certo? Sim. Então, se uma área óssea do lado direito, vamos supor, é maior que do lado esquerdo, consequentemente o feixe, né, da musculatura vai ser diferente também. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um lado mais que trabalha mais que o outro. Então, às vezes o paciente pergunta assim: doutora, quanto custa o Botox, né? E muitas vezes essa avaliação ela tem que ser não só específica de paciente para paciente, mas também de área para área, porque às vezes o lado direito é mais cinético que o outro, né? Então eu gostaria que você explicasse para a gente.
Eu fiquei feliz agora, porque você entendeu direitinho, né, Cíntia? É exatamente isso daí. O que a gente vê, na verdade, é que o crescimento facial, não só facial, mas o crescimento corpóreo, ele tem as suas nuances, ou seja, eu tenho algumas particularidades. Na cabeça, a gente tem sim, como eu sempre falo para vocês, a base do crescimento, ela fica aqui em cima e o nosso crescimento termina aqui embaixo. Então, eu vou fazendo de trás para frente e de cima para baixo, né? Então, esse é o meu crescimento. O osso, ele tem uma velocidade de crescimento embrionária. A velocidade do crescimento embrionário do osso estimula o crescimento muscular, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, um músculo, vamos para o zigomático maior, que ele é o mais fácil da gente imaginar. Sai aqui da região de malar, né, próximo ao arco zigomático, e vem para o ângulo da boca, certo? Com o crescimento do zigomático, se eu tenho um crescimento de um lado diferente do outro, se eu fizer um raio-x, eu vou ver que um lado pode estar mais alto que o outro lado, ósseo. Só que o meu sorriso, ele não pode ficar torto. Então, o meu corpo ele se adapta? Ele faz uma modificação na quantidade e no comprimento da fibra muscular para ele ter uma compensação muscular dessa falha de base, né? Porque o osso é base do crescimento muscular, como eu falei. Não só o osso, mas como também a cartilagem. Então, ele está a base ali. Se eu tenho essa base torta, o músculo ele tenta compensar isso. Só que nem sempre, essa compensação ela é simétrica, né? Na verdade, a gente tem uma grande assimetria facial e uma grande diferenciação do tônus muscular entre os lados. Por isso que vem aquela história que a gente sempre fala, né? Se eu colocar 2 unidades no levantador do lábio superior do lado direito, isso significa que eu vou colocar 2 unidades no lado esquerdo? Não, isso depende do tônus muscular. Daí que vem a capacidade do profissional de analisar, de fazer Não análise estou desse. ouvindo. Ó, gente, enquanto isso, vou mostrar algumas fotos. Olha a diferença, né? Da ruga da cara de bravo. De um lado. Então, com certeza, a diferença, né, de quantidade de toxina, de pontos, será diferente. Convidei novamente. Acho que agora foi, não foi? Apareceu Tô aí? te... Eu tô ouvindo sua voz só. E agora pelo menos eu tô mexendo aqui para mim. E aí, pessoal, tá me ouvindo, tá me Dá vendo? O para que vocês estão ouvir? querendo aí? Cadê você, Ouvi homem? sim. O Cadê homem, você, ó, minha Power, falando? o homem tá aqui, ó. Agora sim, ok. Pronto. Ó, troquei a rede, daqui a pouco eu vou até comprar um caminhão de internet aqui, porque tá difícil. Mas Opa! vamos lá. Pelo menos a voz, gente. Então, vamos lá. Então, a análise bilateral, né, o planejamento da toxina, ela tem que partir dessa análise bilateral. Então, a base anatômica é importante, por quê? Para você ver músculo por músculo. Ou seja, só quando você faz a elevação, por exemplo, do lábio direito. Normalmente, quando a gente faz a elevação de um lábio, do lado direito, isso, e não consegue fazer do outro lado, significa que o lado que a gente consegue fazer é o lado que a gente tem mais força, né, Cintia? Então, esse lado que Sim, tem mais força, eu vou pôr mais unidade, né? com Daí certeza. que vem aquela história, né, que a gente estava falando um dia com o professor Bright,
que ele fala assim, olha, não padronizemos Botox, né? Então, a análise ela tem que ser individualizada, exatamente por isso, porque a gente tem a diferença de um músculo com o outro. Então, como você falou assim, João, falou assim, João, não, você falou no início da sua live aí, você explicou que eu tenho a placa motora, que eu tenho o neurônio com as suas vesículas pré-sinápticas, que liberam um neurotransmissor, que é um hormônio, você deu o exemplo da acetilcolina, etc. A toxina botulínica, como a gente sabe, ela provoca uma paralisia dessa transmissão neuromuscular, que é uma transmissão que a gente sempre fala que é uma transmissão especial, certo? Então, quando eu faço essa paralisação neuromuscular, eu estou pensando num tamanho de fibra muscular, né? Então, vamos lá. Se eu pegar, como eu expliquei para vocês, no músculo masseter, vamos imaginar que eu tenha lá 500 placas motoras. Isso. Se eu tiver 500 placas motoras, no músculo, vamos lá, no músculo zigomático menor, eu vou ter umas 3, 4 placas motoras. Estou fazendo, não que tenha isso, né? Então, obviamente, quando eu vou fazer uma paralisia de um músculo que tem mais placa motora, eu preciso de mais toxina e preciso de mais pontos. Quando eu pego um músculo menor, eu pego menos pontos e menos toxina. É esse o raciocínio básico. Então, por isso que é legal essa história de a gente fazer live ou, por exemplo, dar aula sempre um clínico com o morfológico, exatamente por isso, porque a gente começa a agregar essa básica com a aplicação clínica. Muitas vezes o pessoal faz, né, Cíntia, você tem esses cursinhos rápidos aí, né? Esses cursinhos rápidos, o pessoal faz vários cursos e aprende a técnica. E muitas vezes não sabe o porquê da técnica. Quem deu sabe, mas muitas vezes quem faz não sabe. Sim. Tá bom? E que nem, por exemplo, outra coisa que eu gravei assim bastante, que essa diferença anatômica, ela também existe essa diferença anatômica de pessoa para pessoa. Como você disse, daquele pontinho na ponta do nariz Uhum, que levanta, que eleva, sim, e que tem pessoas que não adianta você aplicar a toxina ali porque o feixe. isso. Que é o músculo levantador. Ele é um feixe do orbicular da boca, né? Quando você põe lá, daquele músculo que faz a movimentação da narina, algumas pessoas realmente ele é muito, 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 muito pequenininho. Ainda bem que você está fazendo aí para mim. Eu queria fazer, mas É, porque eu queria que você fizesse todos aqueles seus movimentos, né? então, Mas mas a como que narina você eu faz? consigo abrir. Sabe o que você faz? Você faz assim, ó, na próxima live o João Neto vai mostrar. Vai fazer todo o seu teatro É, mímico. isso, que eu consigo mexer uma boa parte deles. Entendeu? Sim. Então, tem sim, tem diferença. Por exemplo, é, se a gente pegar zigomático maior e menor de novo, eu falo sempre deles porque são os mais fáceis, tá? Se eu falar aqui de levantador do lábio superior ou levantador do ângulo da boca, o pessoal começa a se confundir na estratigrafia deles, né? Que é um mais para cima, outro para baixo, onde fica um. Aí eu falo, por exemplo, o levantador do lábio superior, ele se origina da margem infraorbitária abaixo do nervo infraorbitário. Pronto, pirou a cabeça, né, das pessoas, E virou cabeção. né? Então, vamos pensar nesses dois músculos. Eu tenho esses dois. Por exemplo, o zigomático maior, ele é menor que o maior. Pronto, já confundiu. O zigomático menor, muitas vezes eu encontro um feixe de músculos mais grosso que o menor. Acho que dá para ver aqui. Isso, olha lá, ó. Ó, o O zigomático maior e o zigomático menor. Isso, o menor menor por e o dentro e o maior. maior por fora, exatamente. Que são os mais fáceis. Aí você tem uma hipertrofia, um caso de um paciente que tem uma hipertrofia maior do lado direito aí, não é isso? Sim, sim, nós vamos falar Isso. já já sobre isso. Aham. Eu queria aquele dos músculos da face.
Mais uma pergunta. Sobre o músculo frontal. Uhum. Quando a pessoa possui rugas estáticas bem marcadas ou não, às vezes a pessoa tem quando aplica a toxina botulínica, ela tem uma sensação de peso Uhum. nessa região entre o frontal e a glabela. Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse. É assim, ó. Mostra aí pro pessoal, põe aí o dedo para todo mundo saber onde você está falando. E só lá. Ó. E isso cai esse ponto que você está colocando aí, eu acho que isso. Esse ponto que você está colocando, eu acho que na sua face ficou melhor. Vamos lá. Ficou melhor? Ó, ficou. Então Deixa eu esse marcar. ponto, ó, esse local onde você tá falando do peso, No frontal ou na glabela? isso, no frontal. Então a pessoa, aí é o frontal, certo? Aí a Certo. glabela mostra um pouquinho mais lá embaixo, só mostrando, o pessoal vai acompanhando, ó. Mostra a região da glabela. Põe aí isso. O que eu tenho aí nessa região de glabela? Nessa região de glabela, eu tenho a origem, por exemplo, do músculo prócero, certo? O músculo prócero, ele passa por cima do frontal e vai lá no ponto onde você declarou o peso ali. Isso, certo? Então, quando você faz a toxina no frontal, normalmente você faz também em prócero, certo? Só que quando você faz a toxina no prócero, ele não vai diminuir o movimento do prócero também? Isso dá Sim, uma sensação no paciente, isso, dá uma sensação no paciente de peso. Isso é natural. Por quê? Porque ele perdeu a sua capacidade. Levanta a sobrancelha, você consegue? Ó, essa capacidade de ele levantar, no início, ela vai diminuir. Faz o bunny, faz aquele do coelhinho aqui, ó. Isso, olha lá, ó. Essa corrugação toda aí, ó, ela vai diminuindo conforme você coloca uma quantidade de botox para paralisar o frontal. Ou seja, você coloca uma quantidade para o frontal, mas a gente não pode esquecer que eu tenho o prócero aí embaixo, principalmente ele, certo? Que ficaria isso, bem aí. Aí a região do prócero e lateralmente, eu tenho os dois corrugadores de supercílio, né? E são os dois corrugadores, um de um lado, outro do outro. Então, a partir do momento que eu coloco o Botox ali, eu estou paralisando isso daí. Então, a sensação de peso é normal. É que nem, sabe aquela história quando você vai anestesiar a pessoa, fala, mas eu não estou sentindo a asa do nariz. Parece que vai cair meu nariz. Já teve isso? sim. Vai cair o beiço também, né? Então, é essa sensação. Por quê? Porque o meu cérebro, ele tem gravado o meu tônus, gravado como o meu músculo funciona. Localmente eu paralisei esse músculo, o meu cérebro está tentando entender o que está acontecendo. Tá bom, Cintia? Então, para evitar, de repente, essa sensação, quando a pessoa tem uma ruga no próceres, né? Muito marcada, ela sempre vai sentir essa sensação? Provavelmente. O mais importante, Cíntia, é falar para o paciente que é uma sensação, tá? Óbvio que não pode ter edema, ok? Não pode ter edema. Se tiver edema, é que você pode ter pego o vaso, né? Certo. Então, por quê? Como eu já falei isso em algumas vezes para você, inclusive. Eu tenho, na parte em cima do olho, eu tenho a fissura supraorbitária, né? Onde passa o nervo e vasos supraorbitários. Isso. Então, eu tenho os nervos e vasos supraorbitários. E ali é uma área que eu tenho que tomar cuidado, porque ele sobe reto. Ele vai subir reto ali. Né? Não, mais para medial, mais para lateral. Ah, Isso. supraorbitário, tá. Supraorbitário. Aí, ó, nesse ponto aí. Não, não, ó, para aí. Isso. Aqui. Isso, para. Isso. Aí eu tenho supraorbitário, certo? Aí ele vai subir reto, perpendicular ao solo. Isso, aí sobe aí, tá? Então, aí é um ponto que também, se eu tiver uma punção muito brusca aí, eu posso ter um pouquinho de sangramento aí, tá?
Isso aí. Isso Certo? mesmo. Nossa, tá didática essa live, É, hein? é. Tem técnica. Tem técnica? Ai, ai. Bom, agora vamos. Uma dúvida que o pessoal enviou para mim nos stores, tá? Uhum. Sobre o arqueamento da sobrancelha. Então, a gente sabe que tem uma técnica que Isso. arqueia e uma técnica que não E arqueia. não Então, é quando que. nós fazemos toda a testa, a sobrancelha fica normal. E Isso. quando nós fazemos em V, que é o que está agora, o meu botox está quase acabando, Uhum. mas nesse momento está faz com ele, essa técnica, ela arqueia um pouquinho. Mas quando a pessoa tem bastante ruga nessa parte lateral aqui do frontal, Uhum. e ela quer a testa toda esticada. Certo. Existe alguma maneira de elevar essa sobrancelha, mesmo aplicando em todo o frontal? Ó, Cíntia, aí a gente vai passar, a gente entraria um pouquinho na parte técnica. Eu vou me conter a parte anatômica, certo? Então, Certo. obviamente que eu vou precisar falar um pouquinho de técnica. Se eu pegar a sua sobrancelha aí, você tem o arco, certo? Então, essa parte Certo. mais alta da sua sobrancelha, se eu traçar uma linha reta dela, também perpendicular ao solo, subir uma linha reta, isso, de um lado e do outro, tudo que tiver no centro, medialmente a essas duas linhas que a gente está fazendo, tudo que tiver medialmente, eu ponho o Botox à vontade, certo? Tudo que estiver lateralmente, isso. Tudo que estiver lateralmente, se você colocar a mesma quantidade de Botox que você colocou no meio, ela não arqueia. Agora, se você colocar um pouco a menos, ela vai arquear. Quanto menos você colocar, mais ela vai arquear. Certo isso? Certo. Tá? Então, se uma pessoa ela quer tudo bem lisinho, se você fizer o cálculo de distribuição da toxina, você vai perceber que se eu colocar um pouco menos na lateral, eu vou ter sim a imobilização do músculo, mas não tanto. Agora, qual que é o Certo. risco? Qual que é o risco? O risco é o que eu falo. O risco é você ficar com sinal de Wi-Fi. Sabe que Entendi. fica em cima da sobrancelha lateral, fica aparecendo um sinal de Wi-Fi. Então aí tem que ser muito bom. Conselho de irmão, conselho de pai aqui. Se o paciente quiser arquear, ele tem que saber muito bem, ó, as Tem linhas que ficar, vai laterais. ficar ceguinha. Você entendeu? Porque é muito, muito complicado. Para você chegar na quantidade certa, você vai experimentar um pouquinho. Entendeu? Certo. Então, gente, a vida é feita de escolhas, né? Com certeza. Ou testa inteira, ou as ruguinhas do lado Lá vão é Wi-Fi, aparecer. não tem jeito. Wi-Fi tá na Eu acho que moda, não assim, tem jeito, é o modernidade. paciente mais jovem, né, Cíntia, é mais fácil a gente deixar esse arco. Quanto Sim, mais idoso vai ficando cada vez mais difícil. O que a gente não pode esquecer é assim, ó. Por exemplo, por que a pessoa faz a harmonização? Por que todo mundo faz a harmonização? É para deixar a pessoa mais jovem? Não. É para fazer com que ela envelheça melhor. Esse raciocínio é um raciocínio que tem que ter, você entendeu? Por quê? certo. Porque se você fala assim, você pega uma senhora de 70 anos, fala, eu vou me transformar numa menina de 20. Não, isso daí não é uma coisa natural, né? Então nós precisamos harmonizar. É por isso chama-se harmonização, A ok? Polônia está dizendo aqui que a gente pode, de repente, paralisar a testa inteira e arquear com fio, né? Ah, É sim, uma aí não é opção, botox. é uma Sim, opção de duas técnicas. sim, é associação. É uma Aí o fiozinho associação. liso, sempre lembrando assim, ó, pode ser até o fio de sustentação, você. Só que não faz milagre, tá? Não Ok? faz.
não faz milagre também. Não dá para você prometer para o paciente aquela coisa maravilhosa. Esse é o Wi-Fi, Esse é o Wi-Fi. fina, Isso. ó. É Que isso mesmo. fica aquela ruguinha lateral aqui, quando a gente só faz no meio o Botox. Agora, a quinta pergunta, professor, a respeito do sorriso gengival. Uhum. Quais são todos os pontos para uma técnica perfeita? Porque muitas vezes eu já fiz alguns cursos de Botox Uhum. e, e a maioria só ensina os dois pontinhos aqui no. Asa do nariz. Lateralmente a asa do nariz. Né? Hum. E É que é se assim, ó. existe. Depende. Depende do sorriso gengival, certo? O que que faz a elevação do lábio superior? A gente tem que sempre pensar assim. O que que faz meu lábio subir? Quais são os músculos? Ó, do centro, de medial para lateral, eu tenho, primeiro, levantador do lábio superior e asa do nariz. É o primeiro. Você vai pegar a foto? Vou. Olha lá, o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Aí, medialmente a ele, mais profundo, medialmente, Embaixo não, do orbicular não, do lábio? não. Ó, Mas volta pro levantador da asa. Isso. Lateralmente a ele, lateralmente. Isso. Eu tenho o músculo levantador do lábio superior. Ele é mais profundo, certo? certo. Depois eu tenho que Embaixo dos outros músculos. traciona os dois zigomáticos, traciona o meu lábio superior de maneira lateral, para lateral, certo? Então ele vai auxiliar no sorriso. Aham. Posso Isso. tentar fazer sua mímica? Pode, claro, com certeza. Eu queria estar fazendo. Assim, Isso. Ele está puxando de né? lado, exatamente. Então, na verdade, o sorriso gengival, se ele for um sorriso mais discreto, eu consigo com o Botox no músculo levantador do lábio superior. Você pôs aí? Deixa eu fazer aqui. No lábio, levantador do lábio superior. São os dois pontos que você aprendeu nos cursos, certo? Certo, Só que, ao certo. mesmo tempo, eu tenho que pensar que os meus zigomáticos podem estar auxiliando isso também. Porque se você olhar a origem do zigomático maior e menor, ela está ali no arco zigomático e no malar. Tá vendo lá em cima? Isso, ele está lá em Uhum. cima. Origem é o ponto fixo. Só que eu já vi zigomático menor, por exemplo, ser um pouquinho mais mesializado. Se ele for um pouquinho mais mesializado, a origem dele, vamos imaginar que o zigomático menor está saindo no longo eixo da pupila. Um pouquinho mais. Isso. Se ele descer no mesmo ponto de inserção, o que ele vai fazer? Levantar o lábio, concorda? Eu Né? acho que eu tenho tudo isso. Você tem? São as variações anatômicas. Olha lá, ó. É isso aí. Por isso que a gente tem que, quando, de novo, vai atender um paciente, vocês que estão aí na clínica no dia a dia, vai atender o paciente, a consulta, o diagnóstico, o planejamento, ele tem que ser feito com muito carinho e com tempo, não pode ser rápido. Por quê? Porque, como eu sempre falo, cada ser humano é um ser humano, né? Você pega irmãos gêmeos, univitelinos, e você compara botox entre um e outro, a quantidade de unidades para um não é igual para outro, certo? Certo. Porque Uhum. eles foram gerados iguais, só que o crescimento deles não foi igual. Cada um tem o seu. E a Polônia está perguntando aqui se de repente fazer esse ponto no zigomático não é perigoso, deixar o sorriso torto? Com certeza. Por isso que é a individualização, entendeu? Se você, aí você pega, por exemplo, você já deve ter pego o paciente que ele tem um sorriso gengival, subiu reto o lado direito e o lado esquerdo, por exemplo, ele sobe mais oblíquo o sorriso. Você já viu isso? É que Sim. você não está me vendo, então senão eu faria para você ver, É, né? Então isso, ele vai subir, isso aí, esse lado você vai ter o zigomático. Então é um pontinho só.
Você entendeu? Aham. É um pontinho. Aí, Apolônio, o negócio é o seguinte, ficou torto, põe no outro. E volta ao normal. É, mas não tem jeito. Não é isso que a gente precisa fazer? Sim. E é a mesma quantidade, a Fer está perguntando, a mesma quantidade de unidades no levantador e no zigomático? Não tem como. Isso, para musculatura, não pensa em mesma quantidade. Você pensa em tônus muscular. Aí que a gente erra, tá? Se eu Entendi. tenho um tônus mais forte em um e um tônus mais fraco em outro, eu vou colocar mais em um e menos em outro, gente. Tá? Tá, Sempre e tá não, partindo de uma unidade. certo. E não aqui, né, nessa musculatura, Pode fazer. Você pode. Dependendo de como você tiver, se você tiver movimentação, só mexer o lábio, baixou a ponta do nariz, você tem um músculo aí. Olha lá. eu tenho tudo, Você gente! tem, tá tudo aí, filha. Tá tudo aí. Ó, tem gente que Ai, tem 2 ai. litros de Botox. Olha, se você precisar de 1 litro de Botox, vende um carro. Sim, né? Bom, agora eu queria ir para uma parte mais terapêutica e não estética. Aham. Eu gostaria de falar um pouquinho de espasmos Ó, hemifaciais. Cíntia, ó, só Oi, uma pergunta aqui, Gisele. Não é Gisele. Josefina. Não. Minha mãe Josefina. perguntou se você faz um para um, a Polônia mesmo, um para um ou um para dois. Um para um, né, Polônia? Não é assim que aprendeu lá com o tio Bright? Não é isso, Cíntia? Essa, se, é em ml que você está falando, Apolônia? É, eu acho que sim, que é aquela diluição lá, né? É porque ele diz que existe, devido o raio, né, de ação Uhum. da quando a gente dilui em dois é maior do que quando a gente dilui em um. É, mas tem menos toxina lá dentro. É aquela velha discussão. Então a segurança no zigomático eu acredito que seria de um para um, né? Eu acho, eu sou muito a favor do um para um, sim. Que bate com aquilo que o Bright fala, Entendi. tá? Bom, professor, aqui eu tenho três casos Vai lá. de espasmos hemifaciais e blefaroespasmo, que é aquela pessoa que teve ou algum derrame ou algum outro tipo de patologia que o rosto ficou torto, Uhum, né? Então certo. aqui a gente vê desse lado, eu não sei que lado que tá aí, para mim é Aham, o direito, né? tá. Aí a gente tem que tomar um cuidado no seguinte. Por que que ele está puxando de um lado e não está puxando do outro lado? Porque o comando cerebral ali, através do nervo facial, para mim aí é o lado direito, né? Que eu estou olhando ele de frente. Não, do outro lado. Do outro Esse lado. aqui tá normal, né? Então, esse lado aí, ele não está puxando, Cintia. Então, esse lado aí, ele está paralisado. O outro lado é o que está puxando, que é o típico do AVC, certo? Então, quando eu tenho um acidente É. vascular cerebral, eu tenho esse lado, que é o esquerdo, está puxando, e o lado direito não está puxando. Então, daí que vem o diagnóstico. O paciente chegou no seu consultório, você fala assim, sorria. Se ele, na hora que você falou sorria, ele fizer isso daí, o que está acontecendo? Eu tenho o lado direito dele não está funcionando e o lado esquerdo dele está funcionando talvez em excesso, inclusive. Certo? Porque de repente acaba compensando também, né? É, entendeu? Então, nesse caso aí, é difícil eu te falar sem estar com o paciente. Mas a princípio, aqui eu estou vendo o lado esquerdo dele sendo puxado e o lado direito não. Mas vamos lá, vamos imaginar um caso de espasmo mesmo, certo? Fez o sorriso.
os dois lados foram tracionados, só que um lado foi mais tracionado que o outro. Beleza? Certo. Eu acho que é essa a sua dúvida, não é isso? É. É, né? É, Então, porque, por exemplo, a gente tem três casos aqui. aham, Nesse caso, ela tem espasmo, blefaroespasmo, né? Espasmo no olho certo. e na boca, que repuxa O lado direito ou o lado esquerdo? para cima, Qual lado, mas Cíntia? não muito. Aqui eu já tenho um caso que Aham, ele puxa muito, né? Ele praticamente abre a tá, boca. tá. Então, esse é tipo de paralisia cerebral, né? Sim, Então, o tipo de paralisia. Aí é o espasmo mesmo. Aí o Botox entra legal. Entra bem aí. Tá? No caso do espasmo. certo. Aí vamos lá. Qual musculatura aqui, nesse caso, você aplicaria a toxina? Então, você está falando, no caso do espasmo do lado esquerdo, é isso? Ou lado direito? É onde você está apontando? Aqui, nesse lado, ela não está tendo função, certo? Isso, é isso E aí. aqui ela está com uma hiperfunção. Então, se for hiperfunção, no mínimo, eu teria que pegar o zigomático, tá? Eu teria que pegar os dois zigomáticos que está subindo isso daí. Também pego o levantador do ângulo da boca também. Tá entendendo? Então, peraí, Você tem uma foto com a musculatura? tem os dois zigomáticos Os, é, aí eu faria um pontinho em cada um. A e o única coisa, risório. o risório, eu não volta a imagem para mim, Cíntia. Ele tá puxando um pouco de risório, sim. Ele tá puxando um pouco. Mas eu acho que só os zigomáticos ali. Agora isso. Ele tá puxando o risório. Risório tá puxando também. Gisele, a sua pergunta aí, se volta ao normal, depende muito, Gisele. Depende de cada um, né? Talvez você suavize. Não é isso, Cíntia? Sim. Vai E lá. assim, é algo fora do cotidiano, né? Aham. Mas, por exemplo, uma pessoa quando ela vem fazer um botox estético, né? Então ela vem com uma expectativa, tá legal, mas ela quer só rejuvenescer. Agora, uma pessoa quando ela chega numa situação como essa, ela quer dignidade, né? Então a Isso. expectativa dela tá lá nas alturas. Então, conhecer a técnica para uma patologia dessa, eu acho Ô, Cíntia, fundamental. vou dar uma dica aqui. Posso cortar você? Desculpa. Pode, lógico. Chamei para Ó, isso. cuidado muito com o orbicular da boca. Ele não pode chegar no orbicular da boca, principalmente nessa senhora, que você falou a palavra dignidade. Por quê? Porque você perdendo o selamento de lábio, ela vai babar, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Não chegar nem perto do orbicular da boca dela. Não chegar perto do orbicular, gente. Bom. Então, aqui. E a parte da do blefaroespasmo, a parte do olho. Ai, Deus do céu. Eu não mexeria, Cíntia. Porque aqui O único que a gente vai poder mexer é no orbicular do olho, tá? Para você diminuir um pouco no orbicular do olho. Agora, na parte peripalpebral. Nunca na parte palpebral, senão você vai piorar a situação, você vai dar ptose, né? certo. Tá? Eu não Então sei se eu vamos tô lá, vou marcar falando, aqui também. eu não sei se eu tô falando aqui, o nosso público é dentista, né, Cíntia? É a maioria, e tem Tá. paciente também. É. Mas eu já peguei um caso que ela
Você percebia assim, até saltado assim essa Nossa, parte fortíssimo, do, né? do corrugador, do Uhum. frontal. Isso. Então, é, Aí é o ponto. lógico que Você a gente pega. não pode chegar muito perto aqui para não dar Ó, pitose. vamos lá. Mas Palpação, palpação. Você vai pegar aqui a borda suborbitária, né? Então, faz em você, Cíntia. Faz em em você. mim, Isso. Pega seu dedo. Não, pega seu dedo. Tira a caneta. Isso. Aí pega o polegar. O polegar. Isso. E como se tivesse. Não, não. Você vai pôr no seu. Isso. Sente aí a borda suborbitária, que tá cortante, tá gente, vendo? Ó? Isso. Você pega ela até mesial, ó. Vai com ela inteirinha. Vai lá pro meio, vai pro meio. Ó, tudo isso é borda, certo? Aí certo. o que você vai fazer? Você, a partir dela, põe um dedo, o seu indicador, assim, ele deitado. Não, isso. Essa parte de cima é o local onde você tem segurança, certo? Por quê? Porque ali o halo seu não vai pegar o orbicular do olho, porção palpebral. Olha lá, margem, isso aí. Então, a segurança, gente, Isso aí. Essa é a segurança, dali para daqui para cima. riba. Isso, porque dali para barro você pode dar pitose. No É, caso, no caso que quem não está aí no mundo da harmonização, né, pitose seria aquele tipo olho de lampião, né, que é aquele olhinho meio fechado assim, ó, tá? Para quem não sabe o que é pitose. Pé de galinha, Fernanda, aqui, mas ó, é aqui correto. eu tenho uma outra figura. Tá dando para ver? Tá. Um pouquinho para cima, Cíntia. Aí. Que Aham. ela tem uma pitose Isso, lá em da cima. pálpebra do lado Esse daí direito e o lábio, a comissura labial de para bem baixo. caída, é bem para baixo. É, essa daí é por espasmo, Cíntia? Ou é por AVC? Porque o que a Foi gente a vez. tem é AVC, então AVC, no caso aí, esse que está o lábio caindo, esse que está o lábio caindo, significa que o cérebro dela, o lado direito dele foi atingido, e eu tô com perda de motricidade no nervo facial do lado esquerdo, tá? Então, por isso que está caindo. Perdi toda a força do lado esquerdo dela. Aí, qual que é o fator diferencial? Faça a contração. Fez a contração, lado direito não mexeu, só o esquerdo, aí pronto. Aí o lado direito não. O lado esquerdo não mexeu, só o direito, isso significa que eu tenho uma paralisia do lado esquerdo inteira. Provavelmente esse lábio caído para baixo aí é isso mesmo. E aí fica mais difícil a correção, né? É, Do outro lado. porque senão você não vai deixar ela com os dois E ela lados vai igual, ficar totalmente sem movimento, e né? ela vai cair, né? Vai ficar aquela cara triste. É melhor aguardar o tratamento mesmo. Então, vamos Certo. resumir essas suas perguntas, Cíntia. No caso de espasmo, por, sei lá, aquela paralisia cerebral, que às vezes a pessoa nasce com isso, ou um espasmo por, sei lá, por uma infecção, uma doença, alguma coisa assim, para espasmo, o Botox entra legal, certo? Porque eu vou diminuir os espasmos desse paciente. É igual a hiperidrose, sabe? O Botox ele casa muito bem com a hiperidrose. No caso do AVC, não. Por quê? Porque aí eu vou acabar igualando os dois lados e prejudicando a estética do paciente. No caso de peridrose, agora é uma pergunta minha, né? Uhum. A gente tem uma conhecida que ela tinha hiperidrose na axila e aí Uhum. ela fez cirurgicamente, ela removeu as glândulas Uhum. e aí migrou, né, Uhum. para a sola dos pés. A sola dos pés. E então, assim, no caso, fizeram o Botox, ocorre essa migração também? Não.
Então, o Simples. Botox é a melhor opção Melhor opção. A para hiperidrose. hiperidrose, isso daí a gente vê muita gente feliz com isso. Olha aqui, ó, a professora Apolônia perguntando, a paciente com Parkinson, Aham. rigidez, Não, isso aí é nível pode fazer cerebral. Botox. Poder para estética pode, né? Só que é complicado, viu, Polônia? Porque o Parkinson, você sabe, como se. Eu costumo dizer que o Parkinson é como se fosse um curto-circuito no córtex motor da pessoa, né? Então, você vai paralisar aquele músculo por um tempo, né? Só que não seria a solução para o Parkinson, que fique claro isso, certo? Não é porque eu estou pondo que vou tá solucionando. Aí tem uma pergunta aqui, e no caso de suor no buço, aqui na. Uhum. Então, aí o duro é você pegar você vai ter que pegar os bucais, os raminhos bucais do. Meu Deus do céu. O Do. microbotox não seria uma boa pedida? Boa. Uma boa, melhor. Porque senão você vai aprofundar, você vai atrás da artéria facial. Entendeu? Porque a gente Porque precisa. o O sistema microbotox, linfático. pessoal, para quem não para quem não trabalha com harmonização, ele é mais superficial, ele não vai atingir tanto a Os musculatura, feixes ele vai pegar mais profundos. Ele vai pegar os feixes é, superficiais. Porque é bom ficar claro, Cíntia, o seguinte: os músculos da expressão facial, como eu falei para vocês, eles têm assim origem às vezes em osso, né? Então alguns têm origem óssea, outros origem em tecido mole, origem em músculo, né? E a inserção deles sempre vai ser muscular, né? Então, é diferente dos músculos estriados do corpo, por isso que eles são especiais, são músculos estriados esqueléticos. Então, quando você faz esse micro botox, esse botox mais superficial, você está pegando como se fosse o tendãozinho daquele músculo na pele. ó, a Polônia está falando aqui, minha mãe contraía muito o orbicular da boca, apertava Uhum. muito, chegou a entortar os dentes. A médica disse que não podia fazer botox por conta do Parkinson. Porque o Parkinson, o que pode acontecer? Vamos imaginar assim. O Parkinson, ele vai fazer uma hiperfunção muscular. Tá? Então, o seu cérebro vai estar no curto-circuito ali. Uma pessoa com hiperfunção muscular, quanto tempo dura o botox dela? Bem menos, né? Entendeu? Dois, Certo? 3 meses. Então, será que compensa? Por isso que eu falei assim, até pode, né? Não vamos falar assim, não pode. Até pode, mas não vai funcionar muito, entendeu? Vamos para a pergunta 7. O senhor falar um pouco da ação negativa dos anti-inflamatórios e Uhum. da vacina de tétano. Tá. Vamos falar do anti-inflamatório. Assim, essa é uma praia boa para o Gustavo, né? Professor Gustavo, Ai, entendeu? cadê o Gustavo? Ele só chamar que ele aparece aí. O Gustavo não reage, Batman. O, na verdade, assim, a ação anti-inflamatória, todo anti-inflamatório, o que ele faz com o tecido? Ele diminui a quantidade de líquido intersticial. É para isso, né? Então, eu diminuo a quantidade de líquido intersticial. Quando eu diminuo a quantidade de líquido intersticial, consequentemente, eu vou ter uma drenagem da toxina, entendeu? Então, a partir do momento que eu uso anti-inflamatório, eu estou acelerando o meu processo de diminuição do botox em determinadas áreas. Deu para entender? Você está acabando com o seu Botox. Isso, a gente fala, e uma coisa que tem que tomar cuidado, né, Cíntia? Você sabe melhor que eu. Às vezes você fala assim, quais anti-inflamatórios? Vamos lá, nimesulida é um anti-inflamatório, diclofenaco é um anti-inflamatório, né? Só que a gente não pode esquecer que eu tenho analgésicos que têm ação anti-inflamatória. Exemplo, o ibupril, né? O ibuprofeno tem ação anti-inflamatória. Que mais? O próprio paracetamol é bem fraquinha, mas tem.
Então a gente tem que tomar cuidado com esses medicamentos. Você pode ver que o Ibupril no COVID, no começo o pessoal não usa, porque ele tem ação anti-inflamatória, né? Mas aí depois acabaram já deram para trás nisso daí. Sim. E a vacina do tétano? Então, o tétano, o que que é o tétano? É uma infecção muscular, certo? Então, eu jogo um micro-organismo no músculo. Se eu for colocar botox, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou ter uma competição, porque a toxina botulínica, o que que ela é? Ela é uma bactéria que também vai ser colocada no músculo. Entendeu? Então, quando você põe um vírus, uma bactéria, duas bactérias, você coloca isso tudo no É uma mesmo luta balaio, livre, né? né? Uma luta livre no Uma luta músculo. livre de micro-organismo, exatamente. É O que a Polônia praticamente. falou aqui? Agora vamos falar de uma ação benéfica, que é a ação do zinco, Aham. né? Que Você sabe é... melhor que eu isso, Cíntia. Sim, com certeza, a gente preconiza ah, um suplemento de zinco, né? Uhum. Prévio e alguns dias depois da aplicação de toxina para potencializar ela durar um pouco mais pela ação do zinco. Sim. É isso daí, você aprendeu. A Patrícia falou bastante disso para vocês, não falou? A Sim, professora Patrícia, ela é fera nisso daí, na parte fera. Na de. verdade, ela falou tantas coisas. Se a gente fica tão apaixonado por todos os suplementos e todas as substâncias que ela falou, que dá vontade de ir lá na farmácia e gastar R$ 5.000, né? É bem isso. E parar de comer carne, tem um monte de coisa também aí Sim, associada. eu vi ela tomando café, são só pacotinhos. Isso, Né? exatamente. Coisa mais linda, então, sonhos de toda E diz que pessoa. no. Eu não vi, mas diz que no hotel ela não come café da manhã no hotel, ela come o que ela leva. Sim, não, ela come proteína. Aham. Proteína ela come. Deixa eu só falar aqui, a vacina da gripe também, a Polônia está perguntando, não, a Polônia, a vacina da gripe ela é por vírus inativado, tá? Então ele não vai interferir não, tá? Eu estou acompanhando as perguntas agora aqui também, tá bom? Legal. O meu deu uma travadinha. Deixa eu. A doutora Larissa também, professora Larissa. Lari, parceira, A professora Natália Fischer. Natália, Muito obrigada. Agora aqui, ó, no tratamento da DTM, opa, muitas vezes focamos nos músculos masseter e temporal, sim, porém muitas vezes esse paciente ele tensiona um conjunto muito maior de músculos. E se não for tratado o conjunto, a tensão dos músculos relaxados pode compensar nos demais, piorando a dor potencialmente. uhum. Ó, Assim, no diagnóstico de uma pessoa que tem essa tensão global, uhum. qual a musculatura que você indica? Né? Então, Cíntia, até. o que eu, o Acho que que eu não. tenho, o que eu tenho para te falar é o seguinte. Você sabe que meu doutorado foi na área de disfunção temporomandibular, como eu falei para vocês, né? Ai, adoro! Não é? Se por acaso, na verdade, a gente poderia até fazer uma live só de DTM, Cíntia, porque o diagnóstico da disfunção temporomandibular, ele é a chave do tratamento, certo? Então, diagnóstico. Certo. Agora, como que se diagnostica a disfunção temporomandibular? Aí que vem a necessidade de a gente estudar muito. Vamos lá. O cirurgião dentista, quando ele tem a formação dele, básica, ele vê bastante a parte
oral e perioral, na verdade, né? Então, eu estou olhando os dentes, eu vejo muito masseter, vejo o orbicular da boca, eu vejo o temporal, eu estou olhando o Vai acabar risório. lá em Ah, é? Então, 25 ótimo. segundos. Que aí você marca uma para a gente fazer de DTM. Gente, Tá? vamos marcar uma para fazer de DTM na próxima. Isso. Isso, a Espero que gente. vocês tenham gostado, tá bom? É, E pode me enviar as perguntas no direct para a próxima. E vamos isso. marcar já.